Deusas maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Clã das Sacerdotisas. Eu sou Nihana, se você ainda não me conhece, fica aqui nesse vídeo para a gente se aproximar mais um pouquinho. Principalmente se você quiser saber sobre a energia de um felino que está me ajudando muito num processo pessoal aqui que eu estou passando. Mas como já tem 15 dias que eu ativei o arquétipo da onça, eu já me sinto assim no direito de vir aqui compartilhar com vocês como tá sendo essa experiência, contar um pouquinho pra vocês o porquê, né, que eu decidi ativar o arquétipo da onça. Eu tenho muita conexão com os felinos, gente, muita, muita mesmo, espiritual mesmo, né? Então, assim, já vivi processos ali com as medicinas da floresta, ayahuasca, em que eu realmente tive uma aproximação muito maior com os felinos do Egito, né, egípcios. E agora, nesse período da minha vida, eu senti muito forte de me aproximar da onça. Tem uns 15 dias já que eu ativei o arquétipo e eu estudei, né, sobre esse arquétipo. Eu sempre estudo o arquétipo que chega no meu caminho. E é muito bonito, assim, gente, perceber quando chega a energia, porque não é muito bem eu que escolho, sabe? Eu sempre falo que é o arquétipo que me escolhe. Ele chega no meu caminho e ele me traz uma consciência. Eu começo a receber alguma coisa, assim, alguma informação muito valiosa para um processo pessoal que eu estou vivendo. E assim foram com todos os arquétipos das deusas, né, que se apresentaram no meu caminho. E agora com o felino, com a onça, quero dizer que sou leonina, tá? Então isso contribui bastante para minha conexão com os felinos também. Eu amo meu signo. Para cada pessoa, o arquétipo ele vai agir de tal forma, porque também depende da intenção daquela pessoa quando ela vai ativar, certo? Então, se a sua intenção não é a mesma que a minha, provavelmente você não vai sentir as mesmas coisas que eu, você não vai estar tão conectado com as mesmas coisas e informações que vão chegando, né, para mim. Mas eu ouvi falar que o arquétipo da onça tem uma sombra que a pessoa fica mais agressiva, então eu fiquei bem atenta, né, com isso. E comigo não está acontecendo isso de nenhuma forma, né? Eu acredito que a consciência sobre algo é o que faz a gente curar aquilo e olhar. Eu acredito que assim, as sombras que os arquétipos trazem, na verdade, não são deles. São sombras que o ser humano carrega e aí, com a ativação daquele poder, daquela frequência que é muito poderosa, algumas coisas na gente se afloram, tanto positivas quanto negativas. E aí, quando aflora uma sombra, você precisa trabalhar aquela sombra para que ela se torne luz, para que você libere aquilo, né? Então, no arquétipo da onça, eu ainda não tive, não sei se eu vou ter algo assim que vai me atrapalhar no processo, porque na verdade a única coisa que é um pouquinho chato que acontece com o arquétipo da onça é que eu tenho acordado de madrugada. Desde o dia que eu ativei o arquétipo, eu acordo de madrugada, sempre no mesmo horário, às 4 horas da manhã. E por ser um felino noturno, né, tem toda essa questão. Só que a magia que está acontecendo nessa madrugada é que eu recebo informações, então eu não acordo para ficar à toa. Eu acordo, recebo algumas orientações, algumas informações e não demoro muito para dormir de novo, mas toda vez que eu acordo, eu sei que é por causa do arquétipo. E eu tenho uma gata, né, minha felina aqui em casa, que ela acorda junto comigo. Então, na verdade, ela acorda primeiro do que eu. Quando eu acordo às 4 e pouca da manhã, ela já tá ali super ativada. E geralmente isso não acontecia também. Ela dormia a noite inteira comigo, né? A minha intenção de ativar o arquétipo da onça foi de realmente mergulhar no meu instinto interior, no meu silêncio. E ela é um felino silencioso e ela é muito magnética. Ela não é um felino que persegue, ela é um felino que tem estratégia. Ela sabe a hora de atacar e ela sabe que o alimento vem até ela. Ela não precisa perseguir, né? Mas ela não perde a oportunidade também. É aquela coisa, ela é super observadora, atenta e silenciosa. E uma coisa que me chama muito a atenção no arquétipo da onça é que ela nos ajuda a controlar os impulsos do nosso ego. Ou seja, se você está passando por situações em que você precisa realmente
se conectar mais com você antes de agir, né? Segurar ali os teus impulsos é muito importante esse arquétipo. Tá me ajudando muito numa questão pessoal. Está sendo muito interessante viver esse arquétipo, porque eu tô me conectando muito com a minha energia feminina ainda mais. Tô me sentindo assim muito mais conectada com a minha energia feminina e realmente assim mais protetora de mim mesma. Acho que é essa a questão, assim, maior, sabe? Eu estou me protegendo mais. Estou tendo um cuidado maior comigo. Já tenho esse cuidado, né? Mas, assim, ela veio me trazendo uma consciência muito especial para partes de mim que eu ainda não estava tendo tanto cuidado assim. A onça, ela é conhecida pelos seus passos firmes e determinados, atravessando a escuridão, apesar do medo, superando o medo. Então, ela nos ajuda a atravessar a nossa própria escuridão, o nosso próprio silêncio e a compreender coisas que antes a gente não estava vendo. A onça, ela nos incentiva a mergulhar profundamente no nosso inconsciente e ir em busca ao nosso propósito maior. Então, ela realmente é um arquétipo para você olhar para questões suas, pessoais. Sabe aquela coisa que você sente que um padrão que se repete há muitos anos na sua vida e que você não aguenta mais aquilo? Você olha para aquilo ali e fala: Meu Deus, eu tô vendo esse padrão, eu quero me libertar desse padrão. A vida tá me testando com isso. Isso vem, se repete, eu olho, mas ainda falta alguma coisa para eu aprender assim com maestria. Como que eu rompo esse padrão de vez na minha vida? Então a onça, ela ajuda você nisso, porque ela tá me ajudando nisso. Também muito importante dizer que nesse processo dos 15 dias aí com a onça, que eu estou amando, eu estou percebendo também que coisas que me geravam ansiedade eu estou tendo um controle maior sobre essas coisas. Não é mais essas coisas que me controlam, sabe? Então, o que eu tô percebendo na onça é que ela tem um olhar muito assim cirúrgico, né, para as coisas e um foco absurdo. Então, eu também tô percebendo que esse foco, ele tá me ajudando muito nos meus projetos pessoais. Esse final de semana mesmo, eu fiz uma coisa no domingo que fazia muito tempo que eu não fazia, gente, no meu domingo, que era organizar toda a minha vida financeira. E eu senti muito que é o arquétipo da onça também me ajudando. Então ela tá trazendo assim um centramento muito maior, né? Uma conexão muito grande assim com o meu propósito, com onde é que eu quero chegar, o que que eu quero fazer agora, como que eu posso ser melhor do que eu fui ontem, uma energia mesmo assim de liderança de mim mesma, um foco, um firmamento, uma consciência sobre as sombras, sobre os padrões, as coisas que estão me limitando de crescer. Então eu tô assim olhando e rompendo qualquer coisinha que tiver no meu caminho, que tá me impedindo de crescer, de evoluir, a onça ela tá me ajudando a cortar. E uma coisa que estava me atrapalhando muito era um certo tipo de apego ansioso que eu estava observando em mim, que a onça tá me ajudando muito a superar esse padrão, né, que é instalado em muita gente essa questão do apego ansioso, e eu percebi que isso me acompanhou durante muito tempo da vida, mas eu venho me libertando disso já há um tempo. E agora com o arquétipo da onça, gente, sério, eu tive uma consciência sobre essa questão que eu não tinha antes, entendeu? Então ela tá me ajudando realmente a enxergar muito bem na escuridão, né? Porque a gente tem que olhar lá pra escuridão mesmo, lá pra dentro das nossas sombras, dos nossos mistérios internos, e ela tá me ajudando a enxergar, pra curar, pra limpar, pra dissolver, pra me libertar e realmente ir pra um outro nível. E além de todas essas coisas e de respeitar o meu silêncio e atravessar com soberania, a onça também veio me ajudar a enxergar o meu próprio ritmo. E isso é uma coisa que se instalou assim muito forte agora nesse período, que é entender qual é o meu ritmo, o meu próprio ritmo e o que é que tá me tirando do meu próprio ritmo. Tem alguma coisa me tirando do meu próprio ritmo? Porque se tiver, eu também vou reorganizar. É um arquétipo que está me ajudando a organizar muitas coisas aqui. E tá só começando, né? Porque só tem 15 dias.
E é muito engraçado, gente, porque a partir do momento que eu ativei o arquétipo da onça, eu comecei a ver a onça em tantas coisas que eu não via antes, até mesmo na minha casa, que eu ficava assim, gente, eu não sabia que eu tinha isso daqui de onça. Eu não sabia, até uma oncinha pequenininha assim de que veio uma vez dentro do Kinder Ovo pra mim, eu já tinha. Já tá ali na minha mesa ali de trabalho, já deixei ela ali pertinho de mim, porque quando a gente ativa arquétipos, é importante a gente ter os símbolos perto da gente, né? Pro nosso inconsciente ir entendendo e absorvendo aquela frequência, aquela energia, né? E eu tô sentindo realmente, assim, que a onça, o arquétipo, ela tá conversando comigo em muitos momentos da vida. Então, eu vou pra academia, eu encontro coisinhas de onça no caminho, né? Então, pessoas que estão usando alguma coisa de onça, uma bolsa de onça, alguma coisa se apresenta, né? E antes eu não tava vendo. Agora ela se apresenta, assim, em vários lugares. É muito legal isso, porque me mostra até sobre o nosso próprio poder de criação, né? De cocriação, quando a gente coloca a nossa atenção em algo, aquilo se revela pra gente. Então é muito importante que você saiba onde colocar a sua atenção, porque realmente, gente, se manifesta assim, ó, em todos os lugares. Pra vocês terem ideia, eu tenho um travesseirinho de dormir que eu sempre gosto de colocar ele assim por cima dos meus olhos, e ele é de onça. E eu não me ligava nisso, assim, eu não sei, ele tá comigo há muito tempo, eu já tenho um valor sentimental assim por ele. Depois que eu tive o arquétipo da onça, que eu pensei, meu Deus, eu durmo com uma onça a vida inteira praticamente, eu não tava nem ligada. Então é muito engraçado, assim, também essas coisas que acontecem. Eu tô sentindo realmente a onça como uma guardiã, né, espiritual, assim mesmo. Tenho muita conexão com os felinos, já tive vários sonhos com os felinos, com pantera, com onça, com leoa. Então, pra mim tá sendo familiar essa frequência. E se você sente o chamado de ativar um arquétipo, saiba que tudo é a intenção. Tudo, a intenção e a consciência. Como a intenção clara, você consegue manifestar com facilidade. Agora, quando você não tem uma intenção clara, quando você está indo porque o outro foi, está querendo seguir o caminho dos outros, está querendo fazer o que o coleguinha fez, ou quando você está, sei lá, querendo só testar curiosidades, não funciona, sabe? Porque você não está tendo uma intenção clara, uma intenção que vem do teu coração. Às vezes um arquétipo se apresenta no teu caminho porque ele tem uma mensagem para te passar. E se você tá desperta e capta aquela mensagem, esse vídeo mesmo pode ser uma mensagem que vai chegar para alguém e essa pessoa já vai receber, já vai captar, nossa, a onça tá falando comigo. Acabei de receber aqui, ressoou, me conectei. Então, os arquétipos, eles fazem isso com a gente. Pelo menos comigo, no meu caminho é assim. Tô passando por uma situação, vem um arquétipo, se apresenta, me emana uma frequência, eu entendo a missão daquele arquétipo na minha vida. Alguns permanecem comigo, outros vêm e vão, volta depois. Então, eu acho muito interessante como a gente pode aprender com as energias, né? Porque são energias elevadas. Os arquétipos, eles vibram no divino, eles vibram na natureza, eles vibram frequências elevadíssimas. Então, por isso que eu digo que as sombras, elas são dos humanos, dos seres humanos. As sombras que afloram é porque o ser humano, no seu ego, não está conseguindo se sintonizar com a frequência elevada de um arquétipo muito poderoso. É igual a questão lá da Cleópatra. Tem gente que ativa a Cleópatra, mas lá no seu ego a pessoa se torna muito mandona, muito autoritária e não está percebendo que isso é a questão do ego dela, que não curou as sombras que tem ali e tá achando que é o arquétipo que está fazendo aquilo. Mas não, o arquétipo ele vibra no divino. Então ele vai trazer um poder, uma soberania, né, um firmamento ali de o brilho de rainha, mas se você não se trabalha, se você não olha para dentro e não se trabalha, você se perde nas suas próprias sombras e vai dizer que é um arquétipo, entendeu? Então, assim, na questão da onça ali, né, ouvi falar que despertava um lado meio agressivo, revoltadinho, mas não está acontecendo isso comigo. Eu tô sentindo realmente muito amparo e muita ajuda mesmo assim nos meus processos emocionais, nas minhas escolhas, na administração da minha vida. Estou realmente adorando. E se você ficou até aqui o final desse vídeo, comenta uma oncinha aqui nos comentários, deixa eu saber. Um beijo no teu coração, deusa.
e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!